que elas desciam até o Ribeirão Caxambu e de lá seria feito o recalque. Então, o sistema é Caxambu, porque o recalque partiria do Ribeirão Caxambu. Em 2008, foi feito um plano diretor de abastecimento de águas para o município de Jundiaí, elaborado pela Insibra, já é outra empresa, que reforçou a necessidade dos projetos de captação no vetor oeste. Em 2008 ainda, foi firmado um termo de acordo com a CAP, Empreendimentos Imobiliários, para a desapropriação amigável da área da represa Fazenda Rio das Pedras. E nós temos até hoje, né? E no contrato diz que o DAI vai começar a executar o pagamento a partir do momento que começar a retirar a água. Ele é válido até hoje, é um contrato. Entre 2008 e 2014, houve a ampliação da capacidade da represa. A represa, quando surgiu lá atrás, ela surgiu com 5 milhões e 500 mil litros. Aí, através das desapropriações, de alteamento do vertedouro, nós chegamos em 8 milhões e 300 mil metros cúbicos. Em 2015, foi feita a contratação da empresa Hidroestúdio, já é outra empresa, quer dizer, não é a mesma que aproveitou o projeto anterior e ficou replicando. É outro estudo. Aí já para a contratação da empresa Hidroestúdio, para fazer o estudo hídrico das cheias, período de cheia da região, com o objetivo de dimensionar os reservatórios e a previsão de áreas de alagamento dessas represas. Em 2015, também houve a contratação da Tsenge, que é uma empresa de topografia aqui da cidade, que fez o levantamento das áreas futuras a serem alagadas. Alagadas e, consequentemente, a faixa de preservação de 100 metros no entorno da represa, que é uma lei federal, não somos nós que criamos 100 metros. Em 2016, foi contratado a Hidroestúdio para a execução do projeto básico de arranjo hidráulico do sistema do vetor oeste. Em 2017, foi aprovado o Plano Municipal de Saneamento, que contempla o sistema do vetor oeste. Foram feitas as audiências públicas, inclusive 2 no DAI, né? Teve participação na época de alguns vereadores. Eu cito que o Eduardo mesmo, na administração anterior, ele participou das 2 audiências no DAI, o Ademir Pedro Vitor também, quer dizer, foi bastante divulgada nos bairros e também as que foram executadas na DAI. Em 2018, houve a execução da obra de alteamento do vertedouro da represa de acumulação, ampliando para o que é o que existe hoje, que nós terminamos esse ano, que é de final do ano passado, que é de 9 milhões e 300 mil metros cúbicos. Em 2019, agora, nós iniciamos as tratativas de declaração de utilidade pública das áreas pertencentes aos municípios de Cabreúva e Itupeva, referentes à represa que será abastecida pelo Ribeirão Cachoeira Caxambu. Também foram iniciadas as tratativas de desapropriação da área com a Fundação Antonieta Sintra Gordinho, para a represa que abastece o Ribeirão Ermida, que, na verdade, é a continuação, né, da área que pertence ao Antônio Mendes Pereira. É a mesma represa, uma da sequência a outra. Foi feita a declaração de utilidade pública da Fazenda Ribeirão e nós iniciamos a licitação para o projeto agora executivo, né, do sistema todo, que no caso são as 3 represas, as linhas de recalque e a nova estação de tratamento que nós estamos negociando, que vai ficar em frente à portaria do Multivias. E aí, futuramente, a gente desativa a estação atual do Eloy Chaves. Tá certo? Agora, nesses mapas, nós vemos essas 3 áreas aí esverdeadas, né? Essa é a divisa com Itupeva e Cabreúva. Nós temos aquela que é a da CAP, né, que já é adquirida pela DAI. E essa daí que faz parte o Gordinho Sintra e mais a família do Antônio Mendes Pereira. Aqui nós temos a área de alagamento, né? E na área de alagamento nós vemos que aqui embaixo fica... Bom, pode mudar anterior mesmo. Aqui embaixo nós temos uma construção que é a sede, que foi falado aí que o casarão da fazenda e tal, ele está na área de proteção e não de alagamento. Ela aparece ali embaixo. Ó. Aí tem a residência onde ele mora, que fica mais em cima ali. Também é na área de proteção e não de alagamento. A igrejinha, que ele também comenta, fica na área de proteção e não de alagamento.
A única que aparece no projeto básico, que do projeto executivo não deve mudar muita coisa, pode ter uma alteração pequena. É um galpão que ele tem, né, no caso ali, onde ficam algumas caixas d'água com peixe, que ele tentou criar peixe no local. Mas, enfim, é um galpão antigo que tem umas caixas d'água dali. Esse, sim, estaria na área de alagamento. Todo o restante está na faixa de proteção. Aí apresenta a área, né? Aí é uma representação meio fora de ângulo, mas enfim. Tá. Então, o que eu tinha que seria da área técnica, né? Seria isso daí. Se tiver alguma dúvida, né? Porque depois tem a parte que é a doutora Regina, né? Que é a parte jurídica, que ela vai também falar sobre o assunto. Eu acho que cabe a mim, então, a parte jurídica, falar sobre a desapropriação dessa área. Antes de mais nada, seria interessante que os vereadores contemplassem a Lei Orgânica de Jundiaí, no artigo 173, que é a lei especial disporá sobre a proteção da reserva ecológica da Serra do Japi, observados, entre outros, os seguintes preceitos. As águas originárias das nascentes serão reservadas para consumo da população. Então, a previsão de que as águas dentro da área da Serra do Japi, elas são preservadas para uso da população. E elas vão ser usadas como? Represando e dando uma finalidade correta. A desapropriação, ela é feita por decreto, e esse decreto é assinado pelo prefeito, mediante a solicitação da DAI. A DAI é que paga essa indenização, e ela é paga para os proprietários. Aí, esse decreto, por que ele é feito? Por dois motivos. Quando você inicia o licenciamento ambiental na CETESB para fazer os estudos de impacto ambiental, qual vai ser a recuperação e a compensação, você entra com a autorização do proprietário ou o decreto de utilidade pública, porque eles não vão movimentar toda a máquina da CETESB sem que você comprove que você tem um interesse naquela área. Então, o decreto de utilidade pública, ele é obrigatoriamente expedido antes das tratativas com a CETESB. E também, se você tiver que fazer algum tipo de financiamento, você acaba tendo que levar esse decreto. Outro objetivo desse decreto é que se você preserva da especulação imobiliária a área. Ele não pode, nesse período, pode vender, ele pode, mas quem vai comprar vai saber que aquela área está reservada para a utilidade pública. A utilidade pública, então, ela é um decreto que você pode ter em 3 modalidades: necessidade pública, utilidade pública e interesse público. A utilidade pública, que é o nosso caso, é para o interesse coletivo, e sendo a água um objeto do vetor oeste mais que necessário, porque é o vetor que mais se desenvolve em Jundiaí. Então, é esse o motivo do decreto. Nós temos, então, à disposição de vocês para qualquer dúvida. Quanto aos outros decretos, porque essa área que vai ser desapropriada da Fazenda Ribeirão, ela envolve 2 matrículas, a da Sintra Gordinho e a da família Bento Toledo de Menezes. São 2 propriedades. Então, saiu o primeiro decreto dele, mas o decreto da outra parte dessa represa está na mesa do prefeito ali para assinar também. Então, esse decreto vai sair. Daquela represa da Cachoeira, que faz divisa com esses dois últimos aqui, esses 3, é uma represa que ela faz divisa com as 3 cidades, Itupeva, Cabriúva e Jundiaí. O que foi feito nesse caso? Nós tivemos que primeiro pedir a certidão de uso do solo nas cidades vizinhas, ver se era possível fazer uma represa lá.
Aí eles concordaram que seria, saiu de Cabreúva, saiu essa semana. E aí você faz a parte que pertence a Jundiaí, o decreto delimita a área de Jundiaí. Aí é feito um decreto em Itupeva, um decreto em Cabreúva de utilidade pública da parte da região daquelas cidades, porque cada um tem a sua competência. Mas isso já está amarrado entre as prefeituras. Tá? Alguma dúvida quanto ao decreto de apropriação? Indenização? Não, são 5 anos. O processo caduca 5 anos. O decreto perde a validade. Ele pode ser renovado a qualquer momento, né? Ele pode ser renovado antes dos 5 anos, porque caducar os 5 anos. Volta o mapa. Não. Aquele lá daquela ponta, lá, a nossa represa. Esse. Tá, não dá para ver aí se a casa dele vai ficar encravada ou não, a casa que ele mora. Ou o casarão que fica lá em cima, porque vai proteger, mas vai ter passagem? Ou ele vai ficar encravado as casas? Não, nesse caso, quando for fazer o projeto, bom, nós vamos ter... Na área de proteção de 100 metros, é área de proteção permanente. A priori, eles têm que ser demolidos, porque nós estaríamos indenizando. A indenização de desapropriação, ela tem mais 2 características. Nós podemos fazer direito de extensão, que se fosse ver a casa dele, pegaria uma parte só, ou então direito de mais-valia, quando você vai indenizar. E o projeto é esse. Ele vai ficar lá? Nós vamos indenizar o casarão ou não? Se, por acaso, na hora de nós fazermos o licenciamento ambiental, a gente comprovar que o casarão vai continuar, que vai ter um projeto de educação ambiental, de preservação do meio ambiente, que é importante para a represa, assim como é importante o Parque da Cidade para a nossa represa, a gente pode fazer o licenciamento com essa casa. Aí a casa, como ele vai aproveitar financeiramente, nós não vamos indenizar, certo? Porque ele vai aproveitar, ele vai ter uma mais-valia da nossa obra. Tendo essa mais-valia, no projeto teríamos que ter alguma forma de entrada, mas na casa dele, acho que a entrada dele está preservada, não está, Maria? Tá. Nessa represa, a entrada fica preservada. A pergunta, Paulo Sérgio. A fazenda é produtiva? Olha, não, essa parte é uma parte de vale. Né? Ele tem ali algum gado, alguma coisa de... Tinha os peixes que não deram certo, ele tem pouca criação de gado, mas produção agrícola, não. E esse gado ele pode passar, porque nós não estamos se apropriando a fazenda inteira, né? Ela é uma parte só, ele fica ainda muita área para ele preservar. É porque, às vezes, a fazenda nem é produtiva e estão falando tanto em fazenda. Ela não é produtiva. Outra coisa, caso não seja lá, poderia ser em outro lugar para alimentar o vetor oeste? Aí já é com o técnico. Não, veja só, é aquilo que eu falei no começo. A última área de água superficial é essa. Fora isso daí, só com poço artesiano, o custo é outro. Mesmo para a obtenção dessa água, a Jundiaí está em cima de uma laje de pedra. Então, é difícil nós conseguirmos. Tá? Esse é o último ponto. E tem um outro... Porém, se uma dessas represas forem viáveis, acabou o sistema. Porque o custo que nós vamos ter para executar 2 represas, para o volume que nós vamos conseguir aferir aí, recuperar aí, ele é inviável. Então, se uma delas falhar, acaba o sistema e vamos procurar outra coisa para fazer. Outra coisa, não sei porque é de 2017 que começou o processo, certo? Então já tem 2 anos. Por que ele reclamou só agora? O valor a ser pago é muito inferior ao valor da terra, ele tem interesse em picar a terra depois e fazer condomínio, por isso que ele quer segurar, já que a fazenda não é produtiva, né? Veja só, nesse âmbito, assim, qual a intenção dele, não dá para dizer. Mas, na verdade, nós temos o plano que foi feito em 2004, como eu falei aqui, o estudo em 2004, em 2008 foi feito o estudo hídrico da cidade, em 2008, em 2016 nós fizemos o plano de saneamento com a participação de vereadores da comunidade, foi aberto, ele e os ambientalistas que hoje questionam, nunca fizeram qualquer questionamento.
Eles vieram exatamente agora na hora do decreto. Entendeu? Ô, Maia, Poderia tem uma ser, pergunta. só um segundinho. A respeito da aonde que vai ser a barragem e a altura dessa barragem. Então, Antes de veja só. responder, só dar uma licencinha, só para a gente organizar. Todos os vereadores aqui querem conversar, perguntar, e senão vai ficar só um ping-pong aqui. Então, depois que eu responder para o Albino, vou pedir para os vereadores aí ir levantando a mão, a gente vai falando. Se puder aí se organizar em 2 minutinhos cada pergunta, senão a gente vai... Poucos vereadores falarão e a gente não vai conseguir responder todo mundo. Acho que todo mundo tem direito aqui a perguntar, tá bom? Obrigado. Bom, no caso dessa represa aí, se eu não me engano, são 13 metros. Só para ter uma ideia, o parque da cidade, a altura do barramento é de 15 metros. Tem nada a ver com 50 metros. A gente até gostaria de fazer uma represa com 50 metros, mas não consegue. O parque da cidade tem 15 metros. Essa daí vai girar em torno de, né, porque é um projeto básico, né, de 13 a 15 metros. Mas de lá altura. na Fazenda Ermida ou na Ribeirão? Não, a barragem vai ser aonde? Vai ser lá na Ribeirão ou lá embaixo na Ermida? Não, ela vai descer próximo da rodovia, é na parte de baixo, não é na área dele, é na área de baixo, na área da fundação. Lá na Ermida. Isso. E vai ter nessa faixa de 15 metros. É, em faixa de 13 a 15 metros, em torno disso. Tá, só mais uma pergunta. Aí falou de Tupéva e Cabriúva. Tá. Eles vão ser beneficiados com essa água também? O DAI vai vender essa água? Como que vai ser? Não, a princípio não. Essa água é para Jundiaí. Com esse volume de água, vamos dizer, em torno de 300 litros por segundo, são 300 litros por segundo que a gente deixa de enviar da nossa estação para o vetor oeste. Você gera, inclusive, um maior crescimento para essa região. Nós precisamos levar água para o Castanho, para como é que fala ali, a Terra Nova. Lógico que nós temos água para levar hoje, mas a gente teria um conforto maior se a gente deixasse de mandar esses 300 litros por segundo para o vetor oeste. E a estação de tratamento vai ser lá também? E vai ser distribuída dali? A nova estação, ela ficaria, que esse é o projeto básico, é esse. Seria em frente à entrada do Multivias na Antônio Pincinato. E aí seria desativado a do Eloy Chaves. E seria para a região, seria para toda aquela região do vetor oeste. Se é residencial, se é industrial, se é comercial, todo mundo ali que tiver capacidade de a gente retirar dessa estação, sairia dali. E aí desliga do Eloy. A do centro do Eloy, ela não... A do Eloy Chaves hoje seria desativada com essa nova estação. A da Serra lá em cima, não? Não, a da Serra é a represa, né? A água da represa lá, ela viria para essa represa aí, porque ela desceria direto ali. Hoje o excedente dela já vai para esse setor, o restante vem em perturbação até a estação de tratamento. Quando nós fizermos essa represa, ela praticamente perde o efeito, né? Ela desce direto para esse local e vai para a nova estação de tratamento de água. Só uma dúvida que todo mundo pergunta para a gente a respeito da Coca-Cola. Hoje a Coca-Cola ela pega água de poço artesiano? Não. Ou água da DAI? Ele pega da DAI água bruta. Inclusive, quando eles vieram se instalar a Coca antes e depois a Pepsi, para ficar frente a frente, porque inclusive é questão de marketing, que foi muito bom, né, na época e até hoje para Jundiaí, eles querem água bruta. Eles não querem água tratada, eles não querem por quê? Cada um tem o seu tratamento de água para que depois eles adicionem ao xarope que é importado. Então eles não querem água com cloro, com flúor, eles não querem. Por isso que ela sai da represa, a água bruta, direto para eles. Foi feito a coisa de uns 6 anos atrás, nós fizemos uma outra linha, todo o sistema de recalque, eles montaram, a Coca foi que montou, dentro da nossa área, porque eles queriam uma rede auxiliar, caso desse problema naquelas tubulações que hoje vão para cada uma das indústrias, que eles não ficariam sem água. Aí, na época, a administração da época optou por fazer um diâmetro maior, parando com esse negócio de Coca e Pepsi. Se mais alguém no distrito precisar hoje de água bruta, essa adutora, que é de 500 milímetros, ela teria condições de suprir. Então, são independentes e parte da nossa represa aqui do Jundiaí Mirim. Então, eles não têm nada a ver com água da serra, eles não têm nada com poço artesiano, é água bruta que vem do recalque.
Vereador Gustavo Martinelli. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente Eduardo Palhares. Em nome do Eduardo, estendo os cumprimentos a todos os funcionários aqui da DAI, engenheiro Maia. Minha dúvida é sobre os 300 milhões. É financiamento, recurso próprio? Se é financiamento ou empréstimo, qual é os juros e o tempo para pagar esse valor? E o prazo da obra? Boa tarde a todos. 300 milhões foi um valor orçado, colocado a princípio dentro de uma análise de desapropriação, as barragens, construção da ETA, é um projeto total. Esse não é um projeto, ele vem sendo discutido desde o ano 2000, vamos dizer assim. Tudo aquilo que vocês viram dentro do histórico da DAI foi sendo tratado em função das necessidades. O Plano Diretor de Água de 2008 e os estudos feitos até agora nos demonstram que o vetor de crescimento do vetor, que é a área do vetor oeste, precisa de um abastecimento e nós não podemos mais perder a água que está lá. Toda aquela água que sai do vetor oeste, ela vai para o Rio Jundiaí e ela vai embora, ela se perde. Nós não usamos aquela água, né? Hoje a nossa estação de tratamento de água no Eloy trata quanto por segundo? 44 litros por segundo, que é a água que vem da serra. É a água que vem da serra, 44 por segundo. Essa nova estação trataria cerca de... Então, as três juntas, em torno de 300 litros por segundo. As três, por isso que eu falei que se tirar uma, fica inviável. É bom enfatizar o que o Maia acabou de falar, que não dá para nós entendermos que se nós não tivermos a participação das três represas, nós não vamos ter água suficiente para fazer esse projeto. Então, esse em primeiro lugar. Anteriormente, tivemos até outras oportunidades que nós acabamos não alçando. Então, nesse instante, vetor oeste é dessa maneira como nós enxergamos. E mais, um projeto como esse não é para um mandato ou talvez 2 mandatos. Isso é uma coisa que vem a crescer, talvez fique pronto totalmente dentro do seu limiar de armazenamento e tratamento de água daqui a 4, 5, 6, 7 anos. Eu acho que isso é o que menos importa. Que você tem que ter um planejamento de fato, onde você possa realmente saber que mais tarde você vai utilizar essa água. Quanto que nós estamos trazendo de água de Angabaú para o vetor oeste? Nós vamos poder deixar de trazer provavelmente a totalidade. Quanto de economia vai se fazer nesse aspecto? Quanto melhor nós vamos poder abastecer o restante da cidade? O que significaria ter essa água? E nós agora estamos aumentando a capacidade de tratamento da estação, da nossa ETA, de 1.800 litros por segundo para 2.400. Também estamos nos preparando para tratar mais água. Então, é nesse sentido que nós vislumbramos essa obra. Você falou de prazo, Gustavo, não dá para nós falarmos em prazo. Nós temos que agora, até porque você tem EIA-RIMA, você tem todas as aprovações, não são aprovações simples de serem feitas, são aprovações que a gente sabe que vai demorar um certo tempo. Nós temos a discussão com a comunidade, com a sociedade, com o legislativo. Eu acho que isso é muito importante. É um assunto que vem sendo tratado há algum tempo. Nunca teve essa tônica que nós tivemos agora, porque absolutamente entendemos que é algo que a sociedade já conhece. Dizer que as pessoas estão surpresas ou que nunca receberam uma visita na sua propriedade para tratar e falar do assunto, não é verdade. Isso é uma mentira muito grande. Isso vem acontecendo nos últimos anos, todos têm consciência, né? Inclusive, algumas das áreas lá, o Ministério Público está muito próximo, sabendo o que acontece, o que não acontece. O Ministério Público tem a obrigação e dá essa acolhida à população também. Eu acho que nós temos um contexto muito maior para estar discutindo sobre esse aspecto. E, enfim, eu não sei se respondi a sua pergunta. Hã? Então, os 300 milhões é algo que foi orçado, mas é algo que eu gostaria que o Maia pudesse falar um pouco melhor, por favor. Esses 300 milhões ele é uma estimativa de valor, é uma estimativa. Lógico que a hora que for para uma licitação, a gente acredita que esse valor vai cair, né? O recurso seria de financiamento. Olha, o recurso, nós absolutamente, quando tivermos os projetos prontos, que é o encaminhamento, onde fomos buscar? Fomos buscar os recursos para os projetos executivos. Vocês todos viram que o prefeito foi a Brasília no ano passado, assinou 59 milhões, que faz parte do processo dos projetos executivos dessas barragens e da ETA.
A partir daí, você tem que absolutamente ir para um contexto de como é que é. O DAI tem condições de financiá-la? Nós vamos fazer uma parceria público-privada? Ou nós vamos fazer algum outro tipo de situação que possa ser proposta? Ainda é cedo. Nós precisamos alimentar isso no momento correto. Mas é que eu entendo que não seja um projeto para 2 anos e nem talvez para 6 anos. Pode-se até correr para 6 ou 8 ou 10 anos. É nesse sentido que, no tempo correto, isso será analisado de forma muito concreta. O vereador Dica Chique havia pedido, depois o Paulo Sérgio, depois o Leandro, tá? Boa tarde a todos. Eu queria dizer o seguinte, que hoje eu acho que todo mundo sabe que a água é o bem maior que nós temos, e nós temos que cuidar, e nós temos que preservar, e nós temos que fazer a coisa... tem que ter a programação, tem que ter estudo, tudo. Só que é o seguinte, Eduardo, eu acho, tipo assim, essa é a minha opinião, viu? A opinião do vereador Dica Chique. Eu acho que a gente aqui, essa reunião, eu acho que devia ser ela muito antes, porque eu mesmo, tipo assim, eu estou falando por mim, eu fiquei sabendo dessas coisas por boca de outras pessoas. Eu acho que faltou uma falha da comunicação para chegar já antes, falar aqui com os vereadores, vai acontecer isso, acontecer aquilo, já a gente discutir nessas coisas e tal. Eu acho que o negócio chegou, assim, de surpresa. Para mim, eu estou falando isso aqui para mim, tipo assim, sabe, depois que eu vi nas redes sociais as coisas, as pessoas vinham e procuravam, e eu nem sabia, tipo assim, na verdade, eu estou dizendo por mim. Eu acho que é o seguinte, faltou mais uma comunicação antes de chegar com os vereadores e, está acontecendo isso, vai acontecer aquilo, tal, para a gente ficar respaldado. Gente, isso aí é uma pauta boa que todo mundo saia ganhando nisso. Mas, tipo assim, eu estou falando por mim, mas eu acho que depois que o negócio vem, e depois o final, tudo só acaba aqui na Câmara de Vereadores, e como se fosse assim... os vereadores, e toda fala que as pessoas falam, só põe os vereadores, que os vereadores e não sei o quê, e os vereadores nisso. O que é que eu estou falando? Eu acho que, tipo assim, que as coisas, começar um diálogo antes aqui com os vereadores, para a gente discutir as coisas, o que eu estou dizendo é o seguinte, que essa reunião aqui era para ser bem antes, tal, para a gente estar da situação. Essa é a minha fala, mas, tipo assim, quanto à água, é o bem maior que a gente tem que cuidar. E a gente tem aí, nós temos que aproveitar. Essa é a minha fala, viu? Eu respeito, eu acho que o vereador tem razão em alguns argumentos que colocou agora, ao mesmo tempo que a vida do próprio vereador, da presidência da DAI, da diretoria da DAI, do prefeito, ela é tão corrida, mas nós falamos nesses assuntos várias vezes. É que nós não demos essa notoriedade da maneira como foi dada agora. Foi gravado alguma coisa que foi apelativa, no sentido de não esclarecer e sim tumultuar, então fica um contexto diferente. Nós, quando conversamos e fomos a Brasília, dissemos que nós tínhamos dinheiro para fazer, realmente fomos buscar para fazer esses projetos. Então, nós chegamos a falar desse assunto, inclusive eu estive aqui junto com o Cristiano, chegamos a falar de várias pautas e vários assuntos importantes. Mas... me permita, vereador, eu acho que é um instante agora de nós esclarecermos. Eu concordo plenamente, é uma pauta muito positiva e nós temos que dar à população, em especial através de vocês, vereador, todos os esclarecimentos possíveis. O que a gente não pode, em hipótese nenhuma, é deixar de entender ou deixar a população sem qualquer tipo de entendimento. Então, a partir de agora, acho que se fará isso de forma mais concreta. Doutor Paulo Sérgio. Se não existir essa desapropriação, pode criar um desabastecimento para o vetor oeste, consequentemente para Jundiaí também. Existe um perigo, concorda? Então, daí a importância. Paulo, desabastecimento hoje é uma coisa que Jundiaí tem uma boa reservação. Agora, em 2006, nós tivemos findada a nossa outorga. Em 2017, em 2017, o Luiz Fernando conseguiu renovar a outorga novamente. Então, a outorga do Cantareira vai até 2027, né? Vai até 2027. Nós temos esse prazo para desenhar algumas dessas situações que nós estamos propondo. São outras áreas, nós estamos falando também de nascentes, de rios, nós estamos falando do próprio Jundiaí Mirim, né? Nós temos que analisar com
com muita sabedoria também, as águas do próprio Rio Jundiaí, que foi reclassificado de 3 para 4 agora. Então, é algo que futuramente estará inserido dentro de um contexto nosso. Então, nós temos que fazer todas essas análises, e nós estamos fazendo. Agora, desabastecimento, eu diria para você que com as nossas reservações atuais, inclusive aumentando 12% e cerca de 1 bilhão e 300 mil litros que nós estamos aumentando, nós temos uma certa tranquilidade, mas sempre preservando a água, sempre preservando. Se você não tem a dúvida que lá é o vetor de crescimento, lá mesmo nós fechamos agora, o Maia pode até falar no assunto, foi no início de 2017, uma nova adutora que está indo para aquela região, para poder levar água em função do crescimento da região, né? Nós já temos lá residências, nós temos lá a área industrial nossa, que é muito forte, nós estamos preocupados com tudo isso. Então, por ser o maior vetor de crescimento da cidade, ele deve receber um apoio especial, com certeza absoluta. Só complementar, eu sou favorável, eu acho que a gente não tem nem técnica para discutir isso daí. Quem tem a técnica é vocês, vocês estão explicando. O que o Dica falou é verdade, deveria ter sido trabalhado. Eu acho que se vocês forem ao vetor oeste e falar não que haverá o desabastecimento, mas que a gente vai trabalhar um pouquinho mais no gás, um pouquinho menos de liberdade, isso seria interessante. Eu acho que essa fazenda, por isso que eu insisti nisso, doutora, a fazenda é improdutiva. Não sei porque os caras estão chiando, e não sei porque alguns aproveitadores viralizaram na mídia e chamaram o holofote, parará. Isso que eu não estou entendendo. Talvez, se fosse feita uma reunião lá explicado, talvez as pessoas entendessem melhor. Aliás, eu acho que tem que ser feito, eu acho que a terra é improdutiva, eu acho que cabe até desapropriação por interesse público. Então, eu acho que está fazendo muito gás em cima de... Alguns estão se aproveitando disso. Vereador Leandro Palmarini. Obrigado, presidente. Edu, toda a equipe da DAI, obrigado por estarem aqui presentes para esclarecer. Acho que, como todos os vereadores, recebemos enxurradas de WhatsApp, de Facebook, Instagram, e acho que é importante a gente ter essas informações para a gente entender, né, o processo. Uma das questões que eu tenho é o seguinte: eu lembro na época que foi feito o alteamento da estrada de Itatiba, que na época se previa o alagamento dos dois lados, né, chegando da represa da DAI até a estrada de Itatiba, inclusive o outro lado. Então, a primeira pergunta para o Edu, para o Maia: por que esse projeto não foi alagado os dois lados? Né? Não sei se ainda esse projeto está ativo ou não, né? Uma segunda pergunta: o prefeito também colocou bastante a questão da Coca-Cola, da Ambev. Essa nova represa, as 3 novas represas, sua totalidade, qual o percentual dessa água que iria para essas empresas, que elas comprariam dessa água bruta, e qual o percentual para a população? Né? Eu queria entender um pouquinho melhor isso. Uma outra questão, eu me lembro numa palestra, até comentei com o Edu, o Araí Martinho comentou uma vez da nossa vulnerabilidade em relação a sermos muito dependentes de uma única bacia, que é a bacia do Rio Jundiaí Mirim. Se me falha a memória, 95% da água de Jundiaí vem da bacia do Rio Jundiaí Mirim. Então, eu entendo que temos que ter alternativas, não tenha dúvida, né? Mas é mais nesse sentido: por que não também acabar aquele enchimento da represa ali, né, com o alteamento que foi feito da estrada? Inclusive, ela já foi duplicada, mais alta, que eu lembro que se falava muito disso. E dos 300 milhões que o Gustavo comentou, não se sabe ainda que os projetos executivos vão ser realizados, mas qual a ideia de financiamento disso? BNDES, PPP, se tem alguma ideia mais precisa disso? Eu vou começar pelo último, daí o Maia pode falar da estrada do Pinheirinho, que nós alteamos, e do próprio alteamento da estrada de Itatiba, e respondendo a pergunta. Nós não temos ideia, é uma estimativa. Nós vamos falar nesse assunto quando tiver realmente apropriado. Pode ser que até lá o país esteja numa situação diferente, que seja um financiamento do próprio BNDES ou do próprio setor de saneamento, da Secretaria Nacional de Saneamento. Pode ser que nós façamos uma PMI agora e possamos estar elaborando um processo para uma PPP. Eu acho que são todas ações ainda que nós não podemos estar tomando. E quanto ao uso da água e o restante, acho que o Maia pode esclarecer. Então, se eu esquecer de alguma coisa, você cobra de novo. Mas é o seguinte: quanto
para que a gente possa formar um espelho da água até atrás da olaria, até o loteamento Terras de São Carlos ali, né? O que é que precisa ser feito? Um rebaixamento da represa, para você, porque hoje o que chega ali, ele desce e vai até a represa, ela está fazendo isso. Você precisa fazer isso daqui, precisa fazer um rebaixamento. Nós já temos um anteprojeto que nós fizemos dentro da DAI, nós sabemos quantos %, né, no estudo inicial, a gente conseguiria ganhar. Ganharia com rebaixamento em torno de 40% do volume atual da represa. É importante? É importante. Nós vamos ter que queimar esse cartucho? Vamos. É agora. A represa já é nossa. Se nós fizermos agora, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, tendo recurso, nós vamos fazer. Essas áreas aí, né, essa específica, vamos dizer, que deu todo esse problema agora, ela não é nossa. Se nós ficarmos, vamos dizer, eu estou falando do meu português bem, entendeu? Se a gente dormir, nós vamos perder esse sistema. Então, nós já perdemos de 5 represas, nós perdemos 2 com o loteamento da Tebas em Tupéva, tá certo? Então, sendo mais, uma quarta, vamos dizer, nós perdemos porque virou um brejo. Então, quanto antes a gente colocar para rodar esse projeto que foi feito depois de todos esses estudos, quanto antes a gente colocar esse projeto executivo, quanto antes a gente tiver posse ou propriedade dessas áreas, antes nós vamos poder ir atrás, de repente, de um investimento. Porque se não tiver isso daí, não adianta ir atrás de investimento, porque ninguém vai dar. Você não tem projeto executivo, você não é proprietário da área, o que você está pedindo? Então, isso daí tudo faz parte. Mas, paralelo, nós não estamos trabalhando só com esse lado. Nós estamos trabalhando com rebaixamento. Nós já temos um projeto básico do rebaixamento. Tá certo? Então, quando for rebaixado, aí vai se criar aquele espelho que vai até atrás da... Isso também em época de cheia, em época de chuva, né? Porque quando tiver uma época de estiagem, nem sempre vai ter aquele espelho até atrás do condomínio. Tá? Mas é preciso que faça o rebaixamento. Quanto a quantos % da coca vai utilizar, na verdade, nós não estamos pensando na coca, nós estamos pensando nos empreendimentos que, junto com as residências, junto com o comércio, que vão se aproveitar dessas represas e desse tratamento. Porque, a princípio, a Coca e a Pepsi, elas vão se utilizar da água bruta da represa, por isso que tem um sistema independente para mandar água para eles. Agora, é possível que daqui a 20 anos, né, quem estiver aqui, estiver fazendo alguma projeção, melhorar o sistema que nós vamos fazer hoje, é o que eu falei. Quando foi criada a represa, começou com 5.500.000 metros cúbicos, sabendo que ela poderia chegar nos 9.300, e sabendo que se houver o rebaixamento, chega em mais 400. Será que quem estiver no DAI, na prefeitura ou aqui, será que não vai falar, bom, agora dá para a gente trabalhar lá, vamos fazer o rebaixamento dessa represa? E vamos fazer o rebaixamento e vamos ceder água para a Coca e para a Pepsi. Mas isso daqui é daqui a 20, 30 anos. Hoje nós estamos pensando em evitar de mandar esses 300 litros de água tratada, que quando dá um rompimento ali, a gente sabe o problema que cria no Eloy, no Medeiros, em toda aquela região. Até você fazer o reparo, até você retomar a atividade da água, é demorado. Então, hoje, a Coca, a Pepsi é um exemplo. Nós precisamos de indústria, sim. E essa água vai para a indústria também? Vai. Vai para a indústria também, vai para o comércio, vai para a residência. É para abastecer aquele setor. E, de repente, vai ter um dia que vai dar um problema qualquer lá e nós vamos continuar mandando. De repente, deu um problema no sistema. Nós não vamos desativar essa linha que hoje vai para lá. Mas ela vai ficar em compasso de espera. Se for necessário, você abre o registro e a água vai chegar até lá. Então, aquele pessoal vai acabar sendo privilegiado, entre aspas, porque eles vão ter 2 sistemas, um atuante e um reserva, da mesma forma que a água bruta hoje vai por um sistema, mas já tem um de espera para que eles não fiquem sem água e não parem de produzir, não parem de pagar impostos, não parem de dar emprego para Jundiaí. Aí acho que tem mais alguma aí que eu esqueci, hein? É isso aí. Presidente, eu queria só, antes de terminar, depois que todos fizerem as suas perguntas, eu gostaria da manifestação do Martim, que o Martim, a própria Maria também, estão sempre presentes no PCJ, e são feitas avaliações criteriosas pelo consórcio PCJ dos recursos hídricos, inclusive da cidade de Jundiaí.
Eu queria que depois ele pudesse fazer um embasamento sobre esse assunto também, por favor. Com certeza. Então, na linha aqui é o Romildo, depois o Douglas, depois a vereadora de Carlos. Boa tarde, Rafael Edu. Antonucci. A minha pergunta vai ser mais pautada por a transparência, né? Até mesmo porque eu conversei com a pessoa que mora naquela fazenda, e qual me falou que o DAI nunca procurou eles. E aí você me falou que o DAI já procurou eles, sim. Então, acho que isso aí tem que ser falado mais abertamente, mais junto com essas pessoas, até mesmo para dar transparência, porque se vocês falam que eles, que já procurou eles várias vezes, e eles falam que não, eu acho que as pessoas têm que saber isso. As pessoas têm que saber que o DAI já procurou eles. Essa é uma. Outra questão, são 3 represas, né? E quais são as áreas? Mais claramente, os metros que vai usar das 2 áreas, tanto da Fazenda Ribeirão como da Antonieta, né? Então, tem mais clareza nisso aí. E se não tem os 300 milhões ainda, por que já fizeram toda essa abertura dessa fala? Então, ou seja, será que é um desgaste antecipado? Porque se não tem esse recurso, então esse desgaste é muito grande, né? Então, eu gostaria de saber, essas são minhas perguntas, eu gostaria de saber isso, presidente. Obrigado. Bom, veja, eu acho que você não compreendeu, mas eu vou tentar explicar novamente. Você faz um planejamento, onde dentro desse planejamento, Romildo, a gente precisa ter a perspectiva se um dia vai precisar dos recursos ou não. Então, antes de fazer uma desapropriação, você declara de utilidade pública. Fazendo os estudos e tudo cabendo, realmente você consegue tocar em frente. Como o Maia disse, se tecnicamente você não tiver as 3 represas, você não vai fazer. Esse projeto não fica em pé, não tem como. E se nós já podíamos ter feito anteriormente e não conseguimos fazer, agora é o último instante de nós fazermos. A respeito da pergunta, algumas perguntas elas ficaram, vai perder a história, o Mazzaropi participou de um filme, a casa vai ser inundada. Me parece que essas situações já ficaram claras e já foram discutidas anteriormente. Mas tem um assunto que eu não ia trazer para a mesa, mas eu vou trazê-lo. Até porque é bom que ele fique claro também, porque apesar dele não ter ligação, ele tem ligação direta, mas ele não está dentro do contexto do que foi discutido agora, que é justamente uma situação DAI com o seu Antônio, que é o representante da família, me parece, nem sei se é representante, nem o é, a Gina vai colocar, para que a gente também possa, com essa clareza, não sei se eu vou fugir um pouco da linha, mas eu vou também permear esse assunto para que não fique alguma dúvida a respeito, por gentileza, Regina. Bem, na verdade, o Antônio Luiz, ele é apenas o administrador da fazenda. Ela pertence à família dos pais dele, ele pertence aos pais dele. E ele tem mais 4 irmãos, então ele é o administrador. Se eu tiver que fazer alguma negociação de indenização, a DAI será feito com os proprietários. Ele é um dos, porque é filho do proprietário. E agora o proprietário veio a falecer há alguns dias, né, o espólio. Então, não é tratado com ele a indenização. Por isso que ele não é. Em 2008, houve, sim, uma tentativa de fazer o plano altimétrico e ele não permitiu a entrada por uma via, ele queria que entrasse pela Sintra Gordinho, e aí teve um problema, mas ele acabou deixando entrar fazer o plano altimétrico, não deixou entrar fazer o plano altimétrico, foi feito de uma outra forma. Mas ele, na época da crise hídrica, em 2014, ele falou que o rio dele, o córrego dele secou e foi assoreado, os peixes morreram porque a DAI tinha feito uma limpeza na represa que ficava na Sintra Gordinho, né? E aí ela veio, todo esse entulho veio e secou o córrego dele. Aí ele fez uma representação no Ministério Público contra a DAI em 2015. A defesa da DAI foi nesse sentido. Primeiro que os peixes mortos, as fotos eram de 2008. E que nós não tínhamos comprovação de que só a limpeza da represa a montante teria trazido todo aquele entulho, porque realmente os córregos estavam secando naquela época, em 2014, se vocês lembram,
que os córregos já estavam secando, não era culpa da DAE. Mas, mesmo assim, e nós aí tentamos um acordo com ele de fazermos uma recuperação ambiental ali e comunicamos que não poderia ser feita, nós não teríamos como fazer a recuperação em tudo, porque haveria possibilidade de ter a desapropriação, porque já tinha estudo dessa represa. Tudo isso foi colocado no inquérito civil em 2015, então ele tinha consciência sim. Esse inquérito civil, em 2017, o Ministério Público pediu o arquivamento dele, porque realmente não cabia uma indenização, uma recuperação ambiental, num espaço em que seria inundado por uma represa. E nós já comprovamos para o Ministério Público que tinham todos esses estudos. Aí ele foi até o Conselho Superior do Ministério Público e conseguiu com que voltasse esse inquérito civil e foi aberta uma ação civil pública. Mas a ação civil pública foi aberta, ele ficou muito bravo, porque foi aberto contra a DAE, contra ele pessoalmente e contra a família. Porque o dano ambiental tinha que ficar provado quem é que tinha causado aquele dano ambiental e quem fosse recuperar. Tentamos novamente um acordo, daí ele firmou esse acordo, mas nós não estávamos conseguindo fazer a recuperação, porque cada hora ele põe um empecilho. Ou porque primeiro ele concorda que então vem de manhã, a gente vai de manhã, ele fala não pode de manhã, tem que ir à tarde, aí a ponte não tem como, olha, toda vez ele põe um empecilho. E por último, nós tentamos dar para ele, né, fazer uma proposta, uma planilha de tudo que nós iríamos gastar com essa recuperação ambiental, ele ficaria com a obrigação de fazer a recuperação ambiental, mas ele não quer recuperar a ambiental, ele quer o dinheiro. A recuperação ambiental, a obrigação de fazer, ele não quer assinar. Então, é um problema realmente sério que a gente enfrenta com ele, mas é mentira, ele sabia, sim, disso desde 2008. Eu fiz questão absoluta de falar esse assunto, que é um assunto que está no MP, vocês todos podem ter acesso e podem saber exatamente como ocorreu. Não fazia a pauta, não era da pauta em si, mas também esclarece em parte o que o Romildo perguntou, creio eu. É só para falar como é muito importante a transparência, porque hoje a primeira pessoa a falar para mim por dica foi eles, não foi a DAE, onde o mais interessado é o Vetor Oeste, é a DAE que é mais interessado nesse trabalho. Então, seria muito mais importante os vereadores estar sabendo primeiro, até mesmo para a gente, quando eles chamaram nós para conversar, nós ter clareza do assunto. Obrigado. Próximo orador inscrito, vereador Douglas. Só queria emendar uma pergunta antes também, sobre o impacto ambiental e qual será a compensação também. Mas o Douglas também queria fazer a pergunta. Então, esse estudo de impacto ambiental ele é feito junto com o licenciamento das represas. Quem estabelece a forma de compensação e de recuperação é a CETESB. Então, é feito, com certeza, um inventário, chama inventário de flora e fauna, faz parte dos documentos obrigatórios desse licenciamento. Com esse inventário é que é feito a recuperação e a compensação ambiental, segundo a CETESB. Boa tarde a todos. Primeiramente, cumprimentar o Eduardo Palhares e também toda a equipe e agradecer pelo respeito, principalmente nas relações institucionais da Câmara com o DAE, a forma profissional que tudo isso vem sendo tratado. E pelo que vocês apresentaram para nós aqui, é um estudo que já vem sendo feito desde 2004. Então, porque o que chegou para nós que era algo de supetão, que o prefeito decidiu fazer um decreto agora e desapropriar a área e que não tinha nenhuma documentação e nunca foi feito um diálogo em relação a isso. Mas conhecendo todo o trabalho e profissionalismo, sobretudo os resultados que a DAE apresenta como empresa público-privada, é uma economia mista, e vocês não tratariam de algo tão importante de uma forma assim tão desleixada, né? Então, eu gostaria só de perguntar, dentro desse estudo, desde 2004 até os dias atuais, de possíveis represas a serem implantadas no Vetor Oeste, o melhor local que vocês encontraram disponível para que vocês pudessem desenvolver todo esse planejamento, ainda tem alguma outra possibilidade de outros lugares?
Eu entendi também, como o engenheiro Maia apresentou, que se talvez perca a possibilidade de fazer nesses lugares, talvez comprometa o abastecimento futuro daquela região, e se todo o estudo que é necessário já foi implementado, porque no vídeo que nós recebemos falou que não tem estudo nem topográfico da região, que a família não foi comunicada, que ali é patrimônio histórico tombado. Então, eu gostaria só que algumas coisas vocês já responderam, mas que pudessem, por favor, responder isso para a gente. Obrigado. Todo esse estudo que foi feito, ele direcionou, como eu falei, para 5 represas, sobraram 3, só tem essas 3. Que compense fazer um investimento, mesmo dessa monta, são só essas 3 represas. Não teria outra possibilidade. Tá? E qual foi a outra colocação? Os estudos que foram realizados, eles estão disponíveis também para o acesso, ou é algo... Não, eu acredito que esteja disponível, né? Nós não temos nada a esconder, os projetos estão aí, os estudos estão aí, tudo isso que eu coloquei aqui, que eu trouxe aquela pasta, eu acredito, é lógico que o Eduardo que é o presidente, mas eu não sei por que não disponibilizar. E só só reforçando, só eu estive 2 vezes conversando com ele em 2015, na fazenda dele. Tá, nós fizemos, sim, o levantamento em 2000 agora eu não lembro direito se foi 2006 ou 2008, foi feita sondagem do terreno para que se chegasse um embasamento mínimo de que seria possível, tem fundação suficiente ou precisa de troca de solo para fazer o barramento. Então, ele sabe, sim, ele sabe das audiências públicas, dizer que ele nunca foi procurado, que ele não sabia, que ele levou um susto quando ele levou, não é verdade. Um dos temas que nós conversamos entre os vereadores, essa questão da transparência, de nós estarmos acompanhando tudo o que aconteceu, e nós conversamos, todos os vereadores gostaríamos de encaminhar, eu estou falando porque sou presidente da Comissão de Meio Ambiente, encaminhar um requerimento de informação para que vocês enviem essa documentação aqui para a Câmara Municipal, para que a gente possa dar também essa publicidade aos nossos eleitores e toda a população de Jundiaí. Até porque nós não temos dificuldade, inclusive, para colocar no nosso site, para colocar de uma maneira geral aberto, para que toda a população possa discutir conosco. Esses estudos são feitos por empresas que absolutamente têm um currículo muito grande, que já fizeram outras barragens, que já cuidaram nesse Brasil afora de outras situações parecidas com essa. Nós não temos dificuldade nenhuma, não. É lógico que vocês podem fazer os encaminhamentos, que nós estaremos colocando de uma maneira ou outra, estamos respondendo. Estou vendo o Edu Pereira balançar a cabeça lá positivamente. Nós não temos nenhum tipo de dificuldade para estar discutindo, para estar conversando, né, Maia? Eu acho que é bem por aí, né? É só, né, lógico, vocês melhor do que ninguém sabem, né? Vocês como representantes da população, hoje vocês chegam no DAI, até pelos investimentos que a DAI conseguiu, né? Quando vocês pedem esgoto e água, hoje se fala o quê? Olha, nós fomos atrás de recurso, nós estamos aguardando o recurso para as redes, né? Se nada for feito, né, é possível que daqui, não agora, mas daqui a 20, 30 anos, o vereador que bater na porta do DAI, né, tomara que exista ainda da forma que está hoje, pode ser que a gente diga, olha, nós temos reservatório, nós temos tubulação, nós não temos água. Então, por isso que é bom, né, que o pessoal se conscientize que o problema é a água. Tendo a água, se faz a tubulação, se faz o recalque, se faz o reservatório. Ora, se não tiver água, entendeu? Esse é o problema. Me permita, presidente, como nós estamos cuidando também da reservação de água tratada. São 3 reservatórios em obra, mais um outro que em licitação, então vamos formar 4, terminando a licitação. Nós temos outros 3 também já pré-aprovados agora, que nós tivemos em Brasília, do IN 22. A reservação de água tratada também é muito importante. Vereador Ed Carlos, depois o Rafael Antonucci.
Eu só queria apontar algumas coisas aqui. Eu já falei com o Edu por telefone esses dias, perguntei para ele sobre essa questão aí, que a gente estava muito preocupado de fato. Eu defendo que tem 7 anos que nós estamos discutindo a questão da água para o Vetor Oeste, na região. Associações de moradores, Coletivo Vetor Oeste, as instituições que participam do trabalho contínuo. E nós temos essa defesa porque a água da Serra, pelo menos o que chegou ao nosso conhecimento, que é uma água, classificação, não existe classificação 0, mas de 0 para 1, que é uma boa água, uma excelente água para ser captada. E hoje a gente toma a classificação 4, que na verdade é um esgoto, praticamente quase um esgoto tratado, desculpe-me, mas é fato. Né? A gente não toma uma água pura, não é uma água pura, nenhuma cidade tem uma água pura, igual nós temos da Serra. Então nós defendemos a captação dessa água, sim, porque a região oeste está em pleno desenvolvimento, em crescimento populacional, em crescimento econômico. Nós precisamos de mais emprego, mais empresas. A região tem a capacidade de aderir mais empresas, mas o empresário não vai vir para Jundiaí se não tiver água, se não tiver mobilidade urbana, se não tiver infraestrutura. Então, a gente sempre defendeu isso. Uma preocupação que nos causou estranheza, eu recebi muitas reclamações no WhatsApp, é a palavra barragem. Barragem, as pessoas ligam a Brumadinho, as questões da Vale. Eu queria perguntar o seguinte, essa barragem dos 15 metros, essa barragem, o rio ele vai desaguar ali pelo Fazenda Grande, é isso? Ou é lá por baixo, lá por outro lado? Por quê? Nós temos os alagamentos do rio Jundiaí. E as pessoas estão desesperadas quando ouviu falar esse assunto. Então, foi uma distorção muito grande. Só para completar, presidente. Então, isso preocupa muito a gente. E também, ali em cima, seria o ponto ideal, porque tem muito mais nascentes para baixo. E essas nascentes, como que a gente vai segurar essa água? Né? Porque estão montando indústria ali em cima de nascente. E nós estamos errando em não preservar essas nascentes. Como que a gente pode mudar isso? Me permita, o Maia responda uma etapa, eu queria que o Martim também pudesse fazê-lo, falando da classificação do rio Jundiaí-Mirim, falando da classificação da água também lá da Serra, né, dizendo, e é lógico que sim, todos têm conhecimento aqui do percentual que o Jundiaí-Mirim tem de importância na época da chuva e na época da entre-safra. E também o porquê que nós temos a outorga. Então, a outorga, sim, nós consideramos uma água que ela vem misturada, mas dentro de um contexto, eu queria que o Martim pudesse fazer esse crescimento. Aproveitando, se me permite, presidente, e também fazendo a sua resposta, que você falasse brevemente do PCJ, que eu acho que é algo que nós deveríamos trazer para o Legislativo, para o Executivo e para todos que queiram discutir os recursos hídricos da região, em especial da cidade de Jundiaí. Bom, primeiramente, com relação ao rio Jundiaí-Mirim, ele é um rio de classe 1, tá? Ele é um rio de qualidade de água muito boa, né? não esgoto como você mencionou. Ele é muito bom, muito boa qualidade. Segunda questão, em relação ao próprio PCJ, como o Eduardo falou, os estudos, né? Eu faço parte do Comitê PCJ, então os estudos do Comitê PCJ apontam uma alta criticidade para a região em termos de abastecimento de água superficial. Então a demanda de consumo industrial, comercial, residencial é muito alta para a nossa região. Aliás, é a maior praticamente do país, né? E também um relatório recente do PCJ indica que nós não temos água subterrânea para captação. Então, em função dessa demanda aqui crescente da região, foi necessário buscar outras formas de abastecimento, superficial como no nosso caso, né? Então, as poucas fontes que a gente ainda tem são realmente essas do Vetor Oeste, né, de onde a gente pode captar água. Então, é nesse sentido que, na verdade, a gente também tem a reversão do rio Atibaia, em época de estiagem, que vem do sistema Cantareira. A gente sabe que o sistema Cantareira, em 2013 e 2014, passou por aquela crise hídrica absurda. Então,
a gente também não pode ficar tão refém de um sistema como a gente ficou em 2013 e 2014. Por isso, cada vez mais necessário a gente buscar fontes no próprio município, para resguardar nossa segurança hídrica e o conforto da população. Então, é nesse sentido, o projeto do Vetor Oeste vem consolidar justamente essa questão, pela segurança hídrica. Água boa, classe 1. Mas eu queria que você pudesse, em breves palavras, explicar o que é o PCJ, de uma maneira bem... Comitê PCJ é uma organização composta por 72 municípios do estado de São Paulo. Então, são municípios que estão nas bacias do rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí. E dentro do Comitê PCJ, então, são realizados inúmeros estudos técnicos, reuniões técnicas, né? A gente tem câmaras técnicas dos mais variados assuntos, outorgas e licenças, meio ambiente, educação ambiental, que justamente debatem o futuro e a gestão da bacia PCJ. Então, eles também estão de portas abertas, assim, se a Câmara realmente quiser uma reunião, trazer algum representante deles para estar explicando como funciona toda a estrutura do comitê, dos comitês, e também não só os comitês, tem uma outra organização que chama Consórcio PCJ, né? Então, essa é uma outra organização, também mais de cunho político, é técnico-político, mas é mais político que também justamente encampa essas ações do Comitê PCJ. Então, eles também se colocam à disposição, eu posso trazer um técnico deles para estar conversando a respeito do futuro da bacia PCJ, essa questão de toda a demanda hídrica. Agora a gente está passando por uma revisão do plano de bacias, então tem cadernos temáticos muito interessantes, tratando de vários assuntos na questão da água. Então, me coloco à disposição da Câmara, dos vereadores, para trazer um representante aqui para estar explicando melhor as questões. Aproveitando, dentro da pergunta que o Ed fez, a respeito de nascentes dos próprios rios, eu queria que você falasse um pouquinho dessa recuperação, que é algo que a gente fala há muitos anos, e nós estamos tentando empreender, até com uma lei que foi recentemente aprovada pela própria Câmara Municipal, enfim, né, acho que faz parte desse processo, por favor. Então, a questão das nascentes, né, realmente é uma preocupação, né, dessa atual gestão. Então, a gente recentemente aderiu ao programa Nascentes do Estado de São Paulo, né, e dentro desse programa, a gente acabou de instituir a Lei do Pagamento de Serviços Ambientais aqui em Jundiaí, que justamente seria uma compensação à preservação dessas nascentes, aos proprietários que dentro das propriedades que eles têm nascentes e preservam essas nascentes, são pelos bons serviços prestados. Então, a gente caminha no sentido de realmente efetivar essa lei, né, o andamento dessa lei, para garantir a preservação das nascentes. Independente, eu vou mais além, independente dela estar num terreno industrial ou num terreno rural, eu acho que todas elas devem ser preservadas de igual forma, e se o proprietário resolver aderir ao programa, realmente compensar, fazer essa compensação, e ele terá benefícios nesse sentido. Faltou uma parte da sua pergunta, eu não me lembro qual foi. Faltou um trecho dela, desculpa. Então, assim como a barragem do Jundiaí-Mirim, tudo que passar pela barragem, ela vai seguir seu curso normal, cada um vai para o seu córrego de origem. Você faz a barragem para onde vai, por exemplo, do Ribeirão Caxambu. Passou pela barragem, ele vai para o Ribeirão Caxambu, pela divisa com Itupeva, e segue até o Rio Jundiaí. E assim todos os córregos, né? Isso não altera. Quanto a essas outras nascentes, não sei se eu conseguir passar para vocês. Por que essas barragens estão nesse ponto se tem uma ou outra nascente lá embaixo? Porque além do volume, tem o custo. Então, para você fazer uma barragem aqui, você precisa também de um ponto que seria tipo de um ponto baixo, me fugiu o termo agora, que faça a captação, né? Uma calha. Quanto mais abaixo nós seguirmos próximo do rio, a tendência é que essas nascentes elas fiquem mais espraiadas. Então, para você fazer uma barragem lá embaixo, você vai alagar uma área muito grande para conseguir o mesmo volume que a gente está conseguindo fazendo uma barragem lá em cima. Entendeu? Então, é um ponto baixo. Então, você faz aqui com 15 metros, lá talvez você faça com 3, mas para você conseguir esse volume, ela vai espraiar ali, e o volume, quer dizer, a hora que você fizer a área de alagamento mais os 100 metros, você acaba pegando com certeza também Itupeva, as indústrias que tem ali no entorno, acaba ficando inviável. Entendeu?
Você precisa, na verdade, é o vale, tá? É um vale que tem ali. Quando você pega nesse vale e faz a barragem, o volume de água que você vai ter é praticamente o mesmo que você pegaria fazendo numa área espraiada e com um alagamento muito menor, sendo que as terras de baixo podem ser usadas normalmente, sem problema. E só uma outra coisa, na área no DAE, na área do Martim, está sendo feito, contratado, já está em fase final, o plano de segurança da barragem. Uma dessas barragens que já existe, que é a da CAP, né? Ela é do Rio das Pedras, ela já foi incluída nesse estudo de segurança das barragens. E, com certeza, quando saírem as outras duas, elas também entrarão com plano de segurança, quer dizer, a gente ouve falar agora, ouviu falar em Mariana, agora em Brumadinho, essa desgraça toda aí, com certeza, tudo que nós estamos fazendo é tudo com autorização do DAE, o alteamento de 50 centímetros do vertedouro, aprovação, nós levamos 3 anos para aprovar o projeto no DAE. Ia para a USP em São Paulo, ia para a USP em São Carlos, 3 anos. Temos lá autorização, carimbo e tudo mais do DAE. Tudo que nós fizermos aqui vai ser com a aprovação do DAE. O plano de segurança das barragens vai estar incluído nesse projeto. Então, com certeza, nós não vamos fazer nada mais ou menos, ninguém é maluco de fazer um negócio. Agora, se acontecer um desastre, isso tudo, dentro das possibilidades, vão estar inseridos no plano de segurança da barragem. Tá? Mas é isso. Se vocês podem falar esse plano, quais são as 5 barragens? Martim, acho que está... Por favor, Martim. Esse plano de segurança de barragem, ele vem em resposta à lei, a Política Nacional de Segurança de Barragens, né? É de 2010, se não me engano, a lei, e ela, na verdade, contemplava basicamente represas de hidrelétricas e mineradoras. Para a represa de abastecimento público, ela foi normatizada há pouco tempo pelo DAE, 2015, tá? Foi uma normativa do DAE, então é algo para abastecimento recente. Então, esse plano que a gente está contratando justamente atende a essa lei federal e essa lei estadual do DAE. E ela contempla 2 etapas. É o plano de segurança de barragem propriamente dito, que visa o monitoramento e a fiscalização da estrutura física da barragem, instalação de equipamentos, as vistorias frequentes, enfim. Esse é o plano de segurança de barragem. E um segundo volume é o plano de emergência e contingência, que seria o que fazer em caso de rompimento, em caso de um acidente. Então, toda a ação dos órgãos municipais, defesa civil, cota de inundação, enfim, tudo isso é determinado nesse plano de emergência. São esses 2 volumes. E eles estão sendo contratados agora para 5 represas que a gente tem em Jundiaí. A represa de captação, a de acumulação, a Rio das Pedras, Moisés, ali no Samambaia, e na Serra do Japi, no Ribeirão Ermida, lá em cima. Essas são as 5 represas que estão contempladas. Muito embora a gente fale que plano de segurança de barragem ela serve realmente a estruturas muito maiores, como a questão da represa nossa de acumulação, barragens maiores, a gente teve o cuidado de realmente estender esse estudo para todas elas. Tá? Mesmo porque também a ANA baixou uma normativa de que a gente deve cadastrar nossas represas num sistema nacional para ser justamente fiscalizados caso haja necessidade. Então, a gente tomou esse cuidado de fazer para 5 barragens ao mesmo tempo. E, futuramente, quando o vetor OS estiver pronto, as outras 3, a gente vai acabar incluindo as 2 que vão ser construídas também. Antes de passar a palavra para o Rafael Antonucci, eu vou pedir uma gentileza para o Eduardo, que dê uma palavra ali para a nossa imprensa, por favor, para que a gente faça um registro no nosso site. Acho que é importante. O funcionário tem que ir embora já. Vai ser na eu não sei se nós vamos encerrar. Não, o Rafael vai falando enquanto isso, depois a gente já volta. 2 minutinhos. Bom. Tá, eu vou pedir para o Márcio também assumir aqui, por favor, para que eu faça também uma explanação. Rafael Antonucci tem a palavra. Boa tarde a todos. Na verdade, eu vou usar aqui o meu tempo, não é para fazer nenhuma pergunta, até porque eu acho que já fui contemplado aqui até com algumas questões. Mas é importante deixar a minha fala, até porque eu acho que é uma pauta tremendamente positiva. Já começa por aí. Então, conversinha de um ou de outro, especulador,
eu não entro no vento. Então, eu quero aqui falar em nome do meu eleitor, em nome das pessoas que me conhecem. Eu sempre imaginei assim, puxa, eu ando muito pela serra, uma reserva natural extraordinária, e tem uma água que, infelizmente, ela vai embora, e eu sempre fico assim, vislumbrando de que forma, de repente, nós poderíamos estar nos utilizando dessa água. E eu vi alguns aqui, inclusive, falar que hoje tem água. Ainda bem que temos água para 10, 20 anos, mas se não começarmos a pensar agora, para daqui 20, 30 anos, como começaram lá atrás, talvez hoje nós não tivéssemos essa abundância de água. Então, é uma região extremamente que necessita da água, a indústria fomenta, a indústria emprega, a indústria deixa recursos aqui. Então, eu acho que quando a gente vai falar de valores, eu acho que é uma coisa nada tão significante, perto do que isso significará para as próximas gerações. E eu aqui na minha observação, eu digo o seguinte, amanhã não é o vetor oeste que vai faltar água, até porque se faltar água lá, tem que fechar a torneira aqui, todos nós, o sistema é único. Então, se a gente puder realmente, num futuro, e eu faço votos que realmente esse trabalho de vocês seja coroado com um dia poder estar mostrando esse trabalho bonito, que é do cidadão, que é de todos nós, quando se pensa bem nos projetos futuros, o dinheiro é bem gasto, com transparência, então eu não vejo nenhum problema. Era só esse o registro que eu gostaria de deixar, parabenizar todo o corpo aí, técnico, enfim, funcionários da DAI, que eu sei aqui na figura do Maia e do Eduardo, cumprimentar a todos que fazem um trabalho brilhante e muito sério para a nossa cidade. Parabéns, e não tenho dúvida que este vereador os apoiará em todos os momentos. Obrigado. O vereador Cícero vai usar a palavra? Pode ser só um minuto, só, meu presidente. Tá bom, então. Em primeiro lugar, quero agradecer aí a vinda de vocês aqui, dar explicação para a gente, que isso aí foi muito importante. A maioria dos vereadores já fizeram as perguntas, a gente fiquei aqui só observando, cheguei um pouquinho atrasado, mas vou observar bem. A explicação foi ótima e quero dar, em primeiro lugar, os parabéns para esse projeto, que a gente começou, não sei de onde saiu essa fonte que jogou no ventilador, isso aí, mandaram no Face, no Zap da gente, um fala uma coisa, outro fala outra. A gente começa agora a entender melhor, né? Falar pouca coisa. Quero dar, em primeiro lugar, parabéns para vocês por esse projeto, e podem contar com a gente, porque isso aí eu sei que isso é o meu futuro, dos meus filhos e dos meus netos. Então, igual você acabou de falar, né? Já foi fechado, já 2 represas já perdemos, né? Então, se marcar bobeira, daqui a pouco perde tudo aí, fica sem água. Então, Jundiaí já é um exemplo aqui na nossa região, em vez de outras cidades vizinhas, que na última seca que esteve, Jundiaí ficou tranquilo sobre água. Então, é isso aí, quero dar os parabéns, isso aí eu fico muito contente de eu estar agora como vereador, ajudando, pode contar com a minha ajuda para acontecer esse projeto. Em primeiro lugar, parabéns para vocês. Só isso são minhas perguntas. Obrigado. Antes de passar para o vereador Delano, eu queria fazer uma pergunta, Maia. Qual o impacto ambiental, que a gente está falando muito do impacto ambiental lá, né? Fala que é preservação ambiental, tudo, e se realmente a represa vai atrapalhar, né, no meio ambiente ou vai ajudar o meio ambiente, né? Que quando as pessoas preocupadas em Jundiaí é sempre mais pelo condomínio, né? As pessoas se preocupam, estão construindo perto de uma área de manancial, alguma coisa assim. Agora tem que deixar bem claro que está fazendo uma represa, né, para dar um futuro melhor à nossa cidade. Aí eu queria saber qual o impacto ambiental, se existe impacto, se vocês têm aí ideias do que pode estar atrapalhando aí a natureza. Bom, impacto ambiental sempre vai existir. Mas o desenho dessa represa nova, ela justamente, a área inundada, justamente invade uma área de vale, uma área que hoje é ocupada basicamente por pastagem. Então, e vai derrubar uma certa quantidade de árvores, isso é fato. Então, vai ter um certo impacto ambiental. Mas esses impactos ambientais decorrentes dessa atividade, eles vão ser mitigados
através do EIA-RIMA. Quando a gente for fazer o projeto executivo e o EIA-RIMA, né, o estudo de impacto ambiental da obra, o próprio estudo vai apontar a extensão dos impactos ambientais causados e o que a gente deve fazer para recuperar tal ambiente. Então, assim, mas visualizando a área onde vai ser inundado, a gente percebe hoje que é uma área realmente, a maior parte dominada por pastagem. Então, não há grande quantidade de vegetação a ser derrubada, e sim um terreno a ser limpo para poder ser inundado. Mas a compensação vai vir depois do EIA-RIMA com o projeto executivo. Maravilha, obrigado pela resposta. Vereador Valdeci. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar Eduardo Palhares. Em nome dele, cumprimento todo o departamento do ADAI. Eu quero aqui passar para vocês que não tive preocupação nenhuma. Eu sei que tudo que é coisa nova causa, assim, bastante falas, bastante conversa, que não leva quase que a nada. Principalmente nós não sabendo o outro lado do assunto. Então, hoje, vocês estiveram aqui, explicaram para nós, principalmente a parte jurídica também, falou para a gente, né, como começou, ali dos proprietários, e sabemos que é assim mesmo. E mudança, assim que for realmente aprovado isso, tudo certo, vai ser uma mudança muito grande. E toda mudança traz transtorno, né? Nós sabemos que tem impacto ambiental, sim, já foi falado, né? Mas tudo também se compensa, tudo será feito para o melhor de Jundiaí. E graças a Deus, primeiramente a Deus, que nós temos água no nosso município, né? Isso vai nos ajudar muito, essa represa. Digo para o Eduardo Palhares, não é uma usina nuclear. Se fosse, aí sim, né? Aí sim. Mas o povo faz parecer que fosse, né? Então, infelizmente, os comentários, para nós, foi uma surpresa, Eduardo. Então, uma surpresa, assim, um pouco negativa, por faltou um pouco mais de comunicação. Eu até estive com o senhor em algumas ocasiões, o senhor já vinha sinalizando, vinha falando, então a gente já estava por dentro desse assunto. Mas talvez nessa casa, o que mais deixou os vereadores assim, um pouco apreensivos foi a comunicação direta mesmo, né? Mas, a partir de agora, todos têm ciência, ficou mais fácil. E já, da minha parte, já entendi, estou feliz pelo que será feito. Eu acredito que seja em 8, 10 ou 20 anos. Espero que não seja muito tempo, não. O mais breve possível, que aconteça essa grande represa para nós. Muito obrigado, senhores. Marcelo? Vou usar a palavra, Marcelo. Obrigado, presidente. Na verdade, acho que é o alto dessa reunião, os questionamentos aí, de uma forma geral, já foram feitos. Inclusive, um dos últimos que eu ia entrar na questão do EIA-RIMA, aí, que já foi falado, a questão dos projetos que serão juntamente com o projeto de execução. Na verdade, antecipando, né, o projeto de execução, foi algo que foi comentado muito nas redes sociais, a questão ambiental, o impacto que isso poderia trazer. E, de uma forma geral, agora também, como nós dar essa resposta à população. Porque nós sabemos que viralizou a questão de uma forma negativa daquilo que estava sendo, que está sendo procurado fazer. Isso é o que eu percebi nas redes sociais. Tentaram fazer até um movimento político em cima disso, que nós sabemos também que tem, só que a viralização ela foi negativa, e muito. Não só esse vereador, como todos nós aqui recebemos uma avalanche aí de comunicação, vídeos, e com certeza terão mais ações nesse sentido. Já vimos também o vídeo tanto do prefeito, como que a própria DAI também fez e nos passou, isso é muito importante, mas eu gostaria também de entender quais ações seriam feitas, a DAI estaria realizando, no sentido de trazer um pouco mais de tranquilidade às pessoas de Jundiaí, em relação aos benefícios que isso irá acontecer, né? E não, sim, uma coisa ruim que seria
sendo planejado para o nosso município. Nós entendemos, mas é a ação que a DAI irá realizar nesse sentido de nos ajudar a também passar para a população o maior benefício e não um malefício para a nossa cidade, a execução dessa barragem ali no alto da nossa serra. Conheço a área, conheço o Antônio, já estive lá em Cafés da Manhã, e a gente fica aí num fogo cruzado em relação às informações. Sabemos e vemos aí que são estudos que não são feitos do dia para a noite, são algo planejado, mas eu acho que para sermos parceiros nessa situação, nós precisamos ter todo tipo de informação, e principalmente de que forma será repassado à população, tentando reverter esse mal que foi feito esses dias nas redes sociais da nossa cidade. Sim, Marcelo, nos cabe agora, sim, dialogar com a população, em especial do Vetor Oeste. E acho que o diálogo mostrando, de fato, qual foi a cronologia, o que aconteceu, os documentos, o que de fato aconteceu, vai ter um lado que vai sucumbir, porque é o lado da mentira. Então, daí a situação fica um pouco desagradável. De repente, as pessoas não entenderam muito o que aconteceu, alguns foram nessa onda, né? E talvez não seja uma boa plataforma de surf, não, porque, de fato, nós temos certeza absoluta daquilo que nós estamos fazendo, né? Convicção daquilo que nós estamos fazendo. Eu não estou falando por mim, pelo Eduardo Pereira, ou por só nós que estamos de passagem, eu estou falando não só pelo Maia, pela nossa equipe técnica, que esses anos todos, eu me lembro de ter ouvido do Milton Taquet, esse daqui é um dos últimos fios d'água que nós temos no nosso município, está lá no Vetor Oeste. Quantas vezes o Milton não falou isso? É que no poder público nem sempre nós andamos como gostaríamos que assim o fosse. Essa que é a grande verdade. Mas nos cabe sim, Marcelo, a fazer, está embasando os senhores vereadores, está realmente esclarecendo, trazendo algumas das situações à verdade e não aquilo que foi colocado, e nós faremos isso com ênfase. Nós vamos buscar, de fato, seja em qualquer que seja, pode ser com os engenheiros, com os arquitetos, com os advogados, nas classes que forem, e em especial com a população do local e da cidade, nós vamos fazer isso. É isso, Eduardo. Em seu nome, a gente agradece toda a equipe do DAI, a todos os vereadores aqui presentes. Eu acho que, como a população, os vereadores também ficou com surpresa, e deixar bem claro que os vereadores não estão de braços cruzados, correm atrás da verdade, e a verdade vem até a Casa de Lei, passar para todo mundo o esclarecimento, a realidade, e a gente não pode agir com emoção, e sim com a razão e com os fatos reais aqui. Então, a gente agradece a vocês pela explicação, e o que a gente puder fazer para estar ajudando a nossa cidade de Jundiaí, a gente está à disposição, e deixar bem claro para a população que qualquer dúvida nos procure. A gente tem aqui a tribuna livre, né? As portas estão abertas para quem tem alguma dúvida, e a gente agradece mais uma vez aí a equipe do DAI pelos esclarecimentos. Posso fazer só mais um agradecimento ao senhor presidente, porque, na verdade, hoje de manhã eu tinha um compromisso de ordem médica, então estava marcado para as 10 da manhã, nós tivemos que segurar um pouquinho e fizemos na parte da tarde. Eu queria fazer um agradecimento pessoal ao senhor e a todos os vereadores, por favor, tá? Muito grato.